Boa noite. Oi, boa noite. Hoje a gente vai fazer uma live, eu e a Vanessa Reis. Tô esperando ela entrar. Vamos me falando se o áudio tá bom, gente. A gente vai responder algumas perguntas sobre um curso de formação que a gente vai fazer de instrutoras de pompoarismo. Olá! O áudio tá bom? Oi, tudo bem? E meu áudio tá bom? Pra mim tá o seu, ok. Pra mim e o meu Pra tá mim também ok. tá ok. Beleza. Opa! E eu tô completamente séria, porque eu não tô enxergando nada. Oi, Dulce! Olá, boa noite, gente. Bem-vindos todos. Bom, a gente vai fazer uma live hoje para responder algumas perguntas sobre o nosso curso de formação de instrutoras de pompoarismo, que vai acontecer agora, né, no dia 21 e 22 desse mês, lá no Espaço Clarion. É um curso bem diferente. Sabe o que eu acharia legal, Vã? A gente explicar um pouco de como o pompoarismo entrou na nossa vida. Inacreditavelmente, assim, algumas pessoas ainda têm dúvidas, assim, coisas básicas, né? Que o pompoarismo pode trazer de benefícios para a nossa vida. Muita gente já ouviu falar. Eu tenho um pessoal de balé também que me conhece. E aí eu tenho uma história bem legal de como eu cheguei no pompoarismo. E o pessoal do balé tem uma participação nisso. Acho que eu não cheguei a contar para você. Mas, na realidade, me mandaram muitas perguntas, falando assim, os benefícios que pode ter para a saúde, né, para o bem-estar. E eu também acho que é legal a gente fazer um diferencial, assim, qual é a proposta do nosso curso e o que tem a agregar, né, esse curso, que seja diferente do que a gente tem aí no mercado. E a gente contar um pouco nossa história, começar startando com isso, que acho que a gente vai acabar respondendo várias perguntas. Gente, boa noite, Isaac, Boa noite, Dulce, gente. Roberta linda, a Patrícia que entrou, todo mundo que eu conheço só das redes. Sim, bem-vindos todos. Não sei, você acha que eu começo com a minha, já que eu acho que a sua vem da minha, né? Meio que, né? É, Não sei. Olá, Roberta. Bem-vindos todos. Tem um monte de gente que entrou aí que eu não consegui ver, mas todos bem-vindos. eu tô Bom, então eu vou começar falando de mim. Esse ano fazem 10 anos que eu estou dando aula de pompoarismo. Então, minha história com pompoarismo começou há um pouco mais de 10 anos. E aí, a coisa aconteceu assim. Eu fui buscar o pompoarismo para mim, né? Engraçado que durante esses 10 anos, todas as vezes que eu me pergunto por que eu fui buscar o pompoarismo, surge uma informação nova do porquê que eu fui, né? Na época eu fui porque eu estava tendo dificuldade com a minha sexualidade, eu estava tendo dificuldade com o orgasmo, principalmente em parceria, né? E aí, cada vez que eu respondo essa pergunta, eu vou entendendo uma coisa nova a meu respeito. E hoje eu acho que eu estava bem desconectada da minha essência feminina, na verdade. E foi bem isso que me transformou quando eu fui buscar o pompoarismo. Então, na verdade, o que aconteceu? Eu não estava bem, não estava legal. E eu já tinha visto, li em algum lugar sobre pompoarismo, já tinha visto em algum lugar. E eu falei, eu acho que é isso que eu preciso.
E fiquei buscando até encontrar um lugar em que eu achasse que seria legal, né? Que de fato tinha uma qualidade. Me matriculei para aprender para mim, né? O objetivo era aprender para mim, para melhorar a minha vida. E aquilo foi tão transformador assim para mim que eu falei, gente, isso é maravilhoso. Eu preciso contar para as pessoas que isso existe. Eu preciso falar para as mulheres que isso existe. E eu falava, gente, por que eu demorei tanto? Porque entre eu ler sobre o pompoário e me matricular foi há algum tempo. Por que eu demorei tanto para fazer isso? E aí hoje eu entendo que eu liberei uma energia feminina, eu desbloqueei uma energia feminina minha, né, que estava muito bloqueada. E eu falei, é isso, eu quero trabalhar com esse negócio aí, esse negócio é muito bom. E foi assim que eu comecei, na verdade, né? E aí uma coisa foi puxando a outra. Então, o pompoarismo me puxou para a formação em terapia sexual e depois o pompoarismo barra Sandra me puxaram para o Tantra, né? E aí passa pela história da Sandra também, que eu vou deixar você contar a sua parte. Então, eu tava tentando me recordar. Eu fiz a mesma coisa que você, eu fiquei tentando recordar como que chegou o pompoarismo na minha vida, né? Porque, assim, o meu start no Tantra, incrivelmente, foi com o pompoarismo também. E aí eu lembro que eu estava numa aula de balé e a Karen, que é a minha professora de balé, é um balé para adultos, tá, gente? E aí a gente estava fazendo uma aula e a gente tem uma aula que ela pega, ela faz como se fosse um saltinho, né? E a gente meio que contrai o esfíncter anal, né? E ela pegou e falou, ai, gente, o que vocês estão fazendo agora é quase pompoarismo. E eu nunca tinha ouvido falar a palavra, o pompoarismo em si, né? E nunca vi nada sobre. Então, assim, essa palavra, tipo, deixa eu pesquisar o que é esse pompoarismo, porque ela não explicou na aula, acabou sendo o start para eu procurar. Mas ele só foi aparecer mesmo, tipo, eu tinha acabado um relacionamento, minha vida estava de cabeça para baixo, não só por causa do relacionamento que tinha acabado, mas em termos profissionais também, eu não estava feliz onde eu estava, né? E aí, tipo, eu vi uma promoção daquelas em grupo, que era aulas de pompoarismo, não sei quando, sabe aquelas compras que tinha antes, né? Aquelas promoções que tinham grupos. Compra coletiva. Compra coletiva. E era uma aula experimental, 2, sei lá quantas. Eu não fui nesse local da aula experimental, mas eu pesquisei um local que eu gostasse e que eu pegasse e me sentisse bem para ir fazer a primeira aula. E era o local onde a Vanessa dava aula, mas detalhe que não foi ela que começou me dando aula de pompoarismo, né? Que foi uma outra pessoa que estava me dando a aula de pompoarismo e assim, quando eu comecei a fazer as aulas, eu tive uma movimentação energética tão grande em mim que eu sentia vibrar as minhas extremidades, mãos e pés, e sentia algo diferente na região do primeiro, segundo chakra, sentia que como se tivesse uma vibração vindo, e às vezes quando eu deitava também, eu sentia como se meu corpo estivesse recebendo algumas vibrações, e isso veio pós as primeiras aulas de pompoarismo. E aí eu peguei e falei assim, tem alguma coisa a ver? E fui falar para a professora que me dava aula de pompoarismo. E ela falou, não, aqui a gente não lida com essa questão energética, é só técnica. E aquilo lá eu fiquei tão frustrada, né, que eu decidi mudar. E aí eu passei a fazer aula com a Vanessa Reis, que ela me ouvia, e ela ouvia sobre a movimentação energética que tinha no meu corpo. E aí, assim, para eu pular para o Tantra, foi muito rápido, entende? Porque aí eu comecei a pesquisar, caí no Tantra, e aí começou a startar toda a história, e aí o Tantra me ganhou, né? Mas o pompoarismo, ele nunca foi deixado de lado. O que eu vejo é que o pompoarismo e o Tantra, ele vai caminhando muito junto, de uma forma muito conectada, né? Porque o Tantra para o feminino, ele faz a gente entrar em contato com o nosso feminino mais selvagem, né? Tudo que foi desconectado e toda essa carcaça que a gente se veste do masculino para a gente resistir, para a gente conseguir estar no mercado todos os dias, para a gente estar ali sobrevivendo.
a gente veste uma carcaça que é só masculinizada, né? E o feminino, ele vai sendo perdido. O feminino mais original, em essência, vai sendo perdido, né? E o pompoarismo e o tantra, eles trazem um resgate do nosso feminino mais autêntico em todos os aspectos, não só da parte do trabalho do nosso corpo em si, da questão energética, mas abrindo também o nosso lado intuitivo, a nossa amorosidade, a nossa capacidade de acolher, mas a capacidade também de incentivar, né? É um acolhimento que a gente vai aprendendo que não é só aquele acolhimento que a gente tem daquela mãe bondosa que nos acolhe, mas também de incentivo. A gente vai entrando em contato com o resgate de um feminino, assim, fantástico. E esses caminhos andam junto, tantra e pompoarismo, né? Por isso que a gente não conseguiu desgrudar de nenhum dos dois, né, Van? É um feminino essencial, né? Eu brinco, teve até um post que eu soltei, um Reels, alguma coisa que eu soltei no Insta uma vez, que eu coloco no texto, né? Que pra mim foram dois grandes despertares, assim, né? A gente tem vários despertares ao longo da vida, mas esses foram dois grandes momentos da minha vida onde eu despertei, onde eu desbloqueei, onde eu entendi o que é essa essência do feminino, o que é essa essência da própria Kundalini Shakti, né? Que foi no pompoarismo, ainda muito sem o conhecimento do que era isso, né? Sem entender o que era aquilo. Eu só sentia aquilo e eu achava aquilo maravilhoso, mas eu ainda não tinha noção do que era que eu estava lidando. Eu ainda estava até bastante apegada na técnica, né? E depois com o Tantra, onde as fichas começaram a cair de todas essas coisas que eu estava vivendo até então, que eu estava sentindo, e até entendi por que quando eu senti aquilo, eu falei, eu preciso falar isso para as pessoas, eu preciso contar, eu preciso ensinar, e larguei meu trabalho, fui dar aula de pompoarismo, porque eu senti tudo isso, e era tudo muito libertador, né? Acho que essa é a palavra principal, assim. E aí, quando o Tantra veio, as coisas começaram a se encaixar, né? Até dessas coisas que eu já tinha vivido. E é isso, assim, hoje eu não consigo muito desvencilhar. Existe a técnica, trabalhamos com a técnica, aplico a técnica, ensino. Mas cada vez mais eu sinto que o meu trabalho de pompoarismo e Tantra, eles estão caminhando juntos, assim. É uma coisa que eu já não consigo muito desvencilhar, né? Porque tá junto mesmo, tá muito ligado. Porque assim, tratar separado. E quando a gente fala também dessa energia feminina, a gente inclui também esse masculino, entende? Porque ninguém passa despercebido por essa energia, né? Porque os homens também têm essa energia feminina para ser despertada. Sim. E é ela que vai ser o motivador de tudo, né? Motivador de transformações, de trazer coisas novas para a vida da pessoa, né? Então, assim, quando a gente fala desse nosso feminino em essência, tá sim no nosso resgate, nós como mulheres, desse feminino essencial, mas está também incluído os homens nesse despertar. E eu acho, assim, pelo menos o que a gente pretende nesse curso, é trazer esses dois olhares para esse masculino e para esse feminino, e o que pode ser utilizado não só de técnicas, fechar em técnicas, mas em questões energéticas, em questões de trabalho corporal, em questões de yoga mesmo, que a gente pode trazer para esse masculino e para esse feminino, um trabalho para a gente chegar nessa essência, né? Para a gente chegar nessa movimentação, para a gente chegar em transformações, não só no nosso corpo, mas em todos os aspectos da nossa vida, né? Então, quando eu e a Van, e a gente demorou um pouco, né, pra gente formar um grupo assim, que a gente vestisse a camisa realmente, e as duas chegassem num acordo, né, e a gente vestisse a camisa, pra gente pegar e a gente vender uma coisa autêntica, quem tivesse, para quem vai estar lá, né, assistindo nossos cursos. Então, assim, o pessoal que vai, tem muitas terapeutas que vão no nosso curso, pessoas que já são do Tantra.
E pessoas também que estão fazendo o curso do pompoarismo, já trabalham na parte de terapias integrativas, etc. e tal, que estão fazendo o nosso curso. Da E a ginecologia natural expectativa também, tem gente que tá ginecologia indo. natural, e assim, e o objetivo é passar para essas pessoas uma gama de possibilidades que a gente pode trabalhar aquele ser, para a gente resgatar toda a parte, potência plena do corpo daquela pessoa, mas também a gente dá um suporte terapêutico para elas, um conjunto de técnicas terapêuticas que ela possa caminhar com esse interagente homem ou essa interagente mulher, né? Eu queria que você falasse mais um pouco sobre a sua visão sobre esse curso que a gente vai dar, Van. Tá. Eu acho que antes de mais nada, assim, ele é um curso de formação, né? A proposta é essa, mas antes de mais nada, ele passa por quem vai estar lá, ele passa por nós, né? Porque assim, o que eu percebo na minha história, na sua, e de algumas pessoas que eu conheço que estão ali no pompoarismo, mesmo quem não foi pro Tantra, quem está só no pompoarismo técnico, ele vem primeiro transformando a gente, né? Ele vem primeiro modificando nós, o nosso corpo, como a gente se enxerga, como a gente lida com esse corpo, com essa sexualidade, com essa energia. E aí depois, num segundo momento, ele vem como uma ferramenta para você ajudar outras pessoas, né? Facilitar o caminhar de outras pessoas. Então eu acho que o mais interessante de tudo é que a formação, ela não tem, que a gente está fazendo, ela não tem só um viés de formação, né? Ela tem um viés terapêutico nesse sentido. Eu acho que o que a gente está levando, antes de ser toma aqui uma ferramenta para você ensinar para os outros, olha aqui, vamos se transformar primeiro? Vem participar com a gente dessa transformação. E eu acho que isso é o mais legal de tudo que a gente está propondo, né? Além de todas as outras questões de abraçar esse masculino. E uma coisa que eu acho legal falar é que, assim, eu falei no começo da live, mas no comecinho eu falei que vai fazer 10 anos que eu estou dando aula. Eu comecei antes, né? Eu comecei a dar aula de pompoarismo em 2013. E não se falava de pompoarismo masculino. Assim, na verdade, assim, eu nem sabia que existia pompoarismo masculino quando eu comecei. E aí descobri que existia, mas não se falava sobre isso. E hoje, você vê a procura dos homens por isso. Eu tive homens fazendo aula comigo particular ali, né? Quase uma mentoria ali, né, comigo. Homens que procuraram a formação também, tanto comigo quanto com a Sandra. Eu sei que teve homens procurando. E eu acho isso muito legal também, porque mostra que a gente está nesse despertar, né? E que os homens também estão buscando isso. A gente está fazendo essa formação para as mulheres, é a proposta agora. Mas tem também esse olhar por masculino, que eu acho que é importante, né? Mesmo porque, assim, o que me perguntaram, o que a gente teria no curso em si, né? A gente vai abordar todo um trabalho corporal e de técnicas de respiração, trazer o taoísmo também, trazer o yoga também, para a gente trabalhar homens e mulheres, e que nem a Van falou, o objetivo sim é que quem esteja lá, ela participe de todas as práticas, e as práticas não se fechem naquilo também, ela fica incentivada também a exercitar o seu potencial criativo, e ela passe conosco durante esses 2 dias, realizando todas as práticas que a gente vai propor, que com certeza quando ela for aplicar no interagente, ou na interagente dela, a resposta, e tudo vai ser muito mais autêntico, e tudo tem um melhor resultado ainda, né? E o objetivo, sim, é abrir as possibilidades das pessoas conhecerem o pompoarismo, de como que a gente consiga também chegar cada vez mais a um maior público, né? Que tanta gente está precisando. Eu vejo, assim, muita procura por homens, e eu vou falar, assim, que às vezes a procura dos homens é por questões até mais, assim, um olhar de cuidado dele para com ele mesmo, do que às vezes
algumas mulheres que vêm procurar, né? Para algumas mulheres que vêm procurar o pompoarismo, a gente ainda percebe em algum percentual, antes era mais, acho que agora está melhorando um pouco, mas a gente via sempre muito um olhar no outro, né? Eu quero aprender uma técnica para dar prazer para o meu parceiro, então, deixa eu ver o que o pompoarismo tem para me trazer de novidade, né? E agora, isso tem diminuído, mas os homens, quando eles vêm procurar pra gente, isso assim, desde antes da pandemia já, quando eles iam me procurar para algum treinamento de pompoarismo, eles estavam preocupados consigo mesmo, com a disfunção que eles têm, ou com a falta de ereção na hora da penetração, ou com alguma questão que ele vinha trazendo e eles queriam resolver, entende? Isso é uma consciência que a gente vai ter que ir trabalhando que nem formiguinha, dando informação para as pessoas e falando assim, olha, vamos olhar antes para si? E é muito isso daí que a Vanessa falou, que a gente quer passar no nosso curso, que é, vamos olhar aqui, ó, venham, vamos olhar primeiro para nós. A Vanessa ainda criou um questionário para um estudo, né, para a parte de como que está essa musculatura pélvica, que eu achei fantástico, que demonstra esse olhar, ó, beleza, você quer aprender um conjunto de técnicas, mas antes de tudo, vamos olhar para si, né? Vamos olhar para o seu. Como que está o seu assoalho pélvico, a sua musculatura, que é já para a gente ir passando pouco a pouco esse olhar consciente sobre si mesmo antes de olhar para o outro, né, Van? Sim, sim, é isso mesmo. É isso, o pompoarismo é maravilhoso. E você tocou num ponto que eu acho muito interessante da gente abordar também, sabe? E é uma coisa que de uns tempos pra cá, eu tenho feito, assim, brigado contra, né? Não sei se... lutado contra esse marketing, na verdade. Existe um marketing ainda hoje que coloca o pompoarismo como uma técnica a serviço do outro, né? E eu acho que o mais difícil que eu percebo quando eu falo do meu trabalho, quando eu falo do pompoarismo, é explicar para as pessoas que o pompoarismo não é para o outro, é para ela, né? E como é importante que ela se olhe primeiro ao invés de olhar para o outro. Porque a gente ainda tem uma resistência de se cuidar, de se olhar, né? De se terapeutizar e todas essas questões. E aí é muito engraçado, porque você vê um movimento que melhorou muito, né? Mas você vê esse movimento da pessoa. Ela não vai buscar para ela tá sofrendo, ela tá com uma dificuldade, ela tá desconectada do corpo dela, ela tá desconectada da sexualidade dela, mas aí ela não vai procurar para ela vai procurar porque a serviço de uma performance para conseguir magnetizar o outro, né? Se vende essa imagem. Porque você vai ser uma mulher magnética, porque você vai ser uma mulher inesquecível. E isso fica acima até mesmo do olhar para si. Eu acho que é exatamente caminhar pelo contrário, né? Sair desse lugar e fazer esse movimento contrário. Falar, não, primeiro, gente, primeiro você se cuida. E aí, quando você se cuidar, automaticamente isso vai reverberar. E também você vai atrair pessoas que estão conectadas e alinhadas com isso que você está reverberando. E seja em relação ao parceiro, e seja em relação ao seu interagente, quem vai trabalhar com a técnica, né? Ou com o seu aluno, ou com o seu grupo. Tem que passar por nós antes, né? Então, assim, a gente se reuniu na semana passada para a gente terminar a parte vibracional, né, Vanessa? Sim. E aí, assim, é que nem eu falei para ela, a gente faz os treinamentos individuais, cada qual na sua casa, mas ali as práticas que a gente vai propor, antes de tudo, nós temos que realizar, né? A gente tem que sentir como é com a gente, como foi aquela prática para nós. Quando a gente está trazendo o pompoarismo vibracional, vai ser, é difícil vocês acharem algum trabalho vibracional, a gente acha até com Ioni Eggs, mas a gente está trazendo um pompoarismo vibracional, trazendo um pouco do taoísmo, um pouco do yoga, porque o pompoarismo, para quem não sabe, o pompoarismo ela vai trabalhar ali a musculatura circunvaginal, né?
ou da região genital, onde a gente tem o períneo, a parte dos esfíncteres anais e também o língua, que seria o pênis, né, a região peniana, toda essa musculatura, esse complexo muscular, através de algumas manobras e alguns exercícios que a gente vai fazer e a gente vai aprimorar. Então, isso daí é o pompoarismo que a gente vê usualmente vendendo e também está atrelado a uma parte de fisioterapia pélvica, atrelado um pouco, alguns ginecologistas também, eles sugerem que a gente pratique o pompoarismo. A gente vai encontrar também alguns estudos científicos referente a isso daí, mesmo porque a preservação daquela estrutura muscular, para a gente não ter incontinência urinária, para melhora da parte hormonal, para manutenção do sistema de lubrificação pós a parte do climatério, quando a gente está chegando na menopausa. Sim. Então, assim, são vários os benefícios, tanto para homens quanto para mulheres. Para homens, que nem a Vanessa falou, agora que está sendo mais divulgado, né? Que a gente veja explodindo em alguns locais, mesmo assim a gente veja assim, passagens pelo pompoarismo e pela técnica do pompoarismo, tanto masculino quanto feminino. A gente tem bastante trabalhos ainda técnicos, e a nossa proposta foi dar uma aprofundada na parte vibracional e energética, para a gente ter um trabalho de potencialização dessa energia, para sustentação da energia daquele corpo, para a realização das práticas. A gente trazer a gente está tentando, não só com o pompoarismo, mas no decorrer de todo o nosso trabalho dentro da terapia tântrica, a gente vem acumulando alguns trabalhos que a gente está fazendo de aprofundamento e da gente ir trazendo um pouco mais do Tantra, o que foi originalmente ele, e nesse cenário a gente está trazendo o pompoarismo, o que foi originalmente ele, mas antes de tudo, para nós em primeiro lugar, e vem junto quem quiser, entende? Então, assim, para nós está sendo um resgate, uma montagem de um quebra-cabeça para a gente chegar a essa essência, que foi o pompoarismo lá atrás, na época do Vajiroli, na época do Sarrajoli, do Amaroli. O que foi que a gente tem em textos que a gente consiga resgatar, e o que em técnicas, e com a prática que a gente consegue, qual é o resultado que a gente obtém. Mas sempre, em primeiro lugar, o que é pra gente, e o que vai sendo válido para quem se propuser a praticar junto com a gente durante esses 2 dias, né, Van? Sim, exatamente. Oi, boa Cris, noite, gente. Oi, Cris. Oi, Jéssica. Oi, Camila. Bem-vindos todos. Beijo. É isso, beijo. né? E uma coisa que eu acho interessante de falar é que, assim, eu tenho percebido... Oi, Cris. Que é muito engraçado, porque, assim, quando às vezes eu tô conversando com pessoas que vêm do Tantra, que são terapeutas tântricos, e aí quando eu falo assim, o pompoarismo, ele veio ali do Tantra, e as pessoas algumas pessoas não têm esse conhecimento, né? Então, como isso foi desconectado e como a gente pensa isso fragmentado, ao ponto das pessoas não terem essa informação. E a gente está fazendo exatamente isso, né? Resgatando essa essência, resgatando essa união de onde nasceu, né? O pompoarismo dentro desse vibracional, dentro do Tantra. E aí, entrando numa questão mais técnica, uma coisa que eu acho legal falar é que, assim, é uma musculatura, eu costumo falar isso nas aulas, nos cursos, que, salvo algumas exceções, né, a gente costuma negligenciar. Então, o que a gente vê? A gente vê as pessoas indo na academia, praticando esporte, trabalhando o corpo, todas as musculaturas do corpo, mas o assoalho pélvico é uma musculatura bastante negligenciada. Só que ela é uma musculatura que tem uma importância fundamental na nossa vida, porque a gente usa ela diversas vezes ao dia, na verdade, né? Ela que é responsável por toda a nossa atividade sexual, ela que é responsável
pelo controle das nossas fezes, da urina, dos flatos. E assim como todas as musculaturas do nosso corpo, ela também vai perdendo tônus muscular, ela também vai enfraquecendo com o passar dos anos. Com a diferença que ela tende a perder força muito mais rápido que outros grupos musculares. E aí, geralmente, a pessoa vai se dar conta que existe esse assoalho pélvico quando ela tá lá. Quando ela já tá com uma disfunção, quando ela já tá com uma incontinência urinária, alguma coisa assim. E isso também vem de uma forma de pensar o nosso corpo fragmentado, né? Então, a gente fragmenta não só o pompoarismo, tirando ele do Tantra, mas a gente fragmenta o nosso corpo também. A gente, é como se essa parte fosse uma parte, a parte, né? Como se essa região fosse a parte da nossa anatomia. E a gente não consegue entender que isso também precisa estar em movimento, né? Eu acho que essa é a palavra. É isso, e por isso que também foi muito desmotivador eu continuar a aula com uma pessoa que também me fragmenta e não olha para minha energia, entende? E não olha, e não tem um olhar sobre a movimentação energética que está vindo com o exercício que ela mesma está se propondo a dar, entende? Então, para mim, não fazia muito sentido eu continuar com algo que me fragmente. E acho que, assim, isso daí ficou tão claro para mim que eu peguei, assim, eu falei assim, não, quando eu comecei a dar aula de pompoarismo, que foi assim, eu startei dando aula de pompoarismo e não foi com os grupos de Tantra, né? Eu comecei com grupos de pompoarismo. E aí o meu objetivo era sempre lidar para olhar, né, para a parte vibracional e energética. E a Vanessa também sempre foi o meu dosador ali, né? Porque ela é junto... Ela e as minhas são as que me fazem caminhar com os pés no chão, que às vezes eu dou uma voada. Volta, Sandra! Elas me fazem andar com o pé no chão. Às vezes elas colocam uma cordinha, né? Vou só um pouquinho. Às vezes a gente vai junto também. Às vezes vou junto também, mas assim, a minha intenção sempre foi passar a mensagem que é um corpo só, né? Não há como você afastar ou esquecer que você é energia também, né? É aquilo tudo. E igualmente, a ideia foi trazer, buscar essas origens, porque a primeira vez que eu ouvi... Peraí, gente, tô ficando meio surda. A primeira vez que eu ouvi falar sobre o Sarrajoli como pompoarismo, e aí depois eu nunca mais consegui a pessoa que me falasse sobre, mas não houve um aprofundamento. Ao mesmo tempo começou aquilo lá de, sabe, aquela chaminha que você quer desenrolar a história, montar o quebra-cabeça, porque faz sentido para o seu corpo, porque faz sentido naquilo tudo que você está vivenciando. Então foi quando a gente começou a ir cada vez mais se aprofundando. E não tem como você desatrelar Tantra do pompoarismo, tá tudo ali, ó. Foi bebendo da mesma fonte. Depois a gente, nas aulas, a gente vai trazer, quando houve um desmembramento ali para a parte do yoga, né? A gente vai estudar alguns asanas atrelados a isso, a gente vai fazer algumas práticas atreladas a isso, a gente vai desmistificar algumas coisas que estão nos textos de que bebe o Hatha Yoga, e que o yoga, algumas vertentes do yoga bebem e traz de interpretação a respeito disso, mas a gente também vai trazer as comprovações científicas e quanto que hoje em dia, inclusive, eles estão saindo um pouco do pompoarismo para eles entrarem um pouco no que o yoga tem para me falar a respeito do pompoarismo, né? Há como a gente ter algumas comprovações científicas, porque as pessoas estão vendo benefícios. E o que a Vanessa Reis falou sobre... Vanessa Reis... Parece mãe do Bronca, porque tá com medo agora. É porque eu ia falar da minha mãe, gente. Então, assim, o que eu posso comprovar é assim... Quando a gente começa a utilizar essas técnicas, meu maior laboratório é minha mãe, que tem 86 anos, né? Então, assim... o que eu conto de laboratório, as técnicas que eu utilizo, eu aplico nela e a gente consegue resgatar boa parte dessa musculatura, mas não precisa deixar chegar nessa situação
A gente tem que ir lá resgatar, né? Que a melhora pode ser melhor em todos os sentidos, os benefícios podem ser mais sentidos em todos os sentidos. Então, assim, mas sim, a gente consegue dar uma melhorada na qualidade de vida até de uma pessoa de 86 anos que nunca praticou isso, que já não tem mais uma consciência para mexer a musculatura, e mesmo de forma involuntária você está fazendo algum trabalho corporal ali, que eu aplico bastante coisa da Kundalini Yoga e do Yoga, que mexe com aquela região pélvica e tem um resultado maravilhoso. Sim. Mesmo sendo involuntário para uma pessoa de 86 anos. Imagine o olhar que a gente pode ter para o nosso interagente que vai lá com 21, 30, homem ou mulher, né? Que a gente que vem com alguma disfunção ou com alguma queixa, né? Sobre todos os aspectos, sobre falta de libido, sobre a ejaculação precoce, sobre problemas na ejaculação, ou sobre as questões de ereção, ou falta de ereção, né, da pessoa. Então, assim, e também da mulher, até com falta de sensibilidade. Eu já cheguei a receber falta de lubrificação, bem comum. Falta de lubrificação, uma aluna que ela se denominava assexual, né? E assim, e ela foi tão aplicada que ela tinha uma disfunção também, que no assoalho pélvico, que ela já estava com prolapso, ela teve uma melhora muito grande, e naquela época eu fazia um trabalho mais técnico de pompoarismo. E a resposta, com a aplicação dela nas aulas, e com a aplicação dela também fora das aulas, foi assim, essencial para ela ter uma melhora em um mês. E aí a gente também vai falar todo sobre um suporte terapêutico, que aí quando a gente mexe no corpo como um todo, também vem algumas outras questões, né, Van? Sim. Pra gente olhar. Porque é isso, né? Eu brinco que eu acho que eu não sei com quem que eu tava conversando isso, que às vezes a pessoa ela vem fazer aula de pompoarismo. E aí ela vem porque ela tem uma disfunção sexual, por exemplo. E aí ela começa a fazer aula de pompoarismo e sai a promoção que ela queria no trabalho. E ela não entende por quê, ela não linka as coisas, né? Porque na cabeça dela é aquela história que eu falei, tá fragmentado. E aí quando você fala, então, você movimentou, você desbloqueou essa energia, e essa energia, que é a sua energia sexual, é a mesma criativa, foi ela que criou aí, que desenvolveu e desbloqueou a sua promoção. Então, às vezes a pessoa vem para resolver uma coisa e vai despertando outras coisas. Não só questões de saúde, que vão também melhorando, né? Mas também essas questões da vida, né? Vão se resolvendo, elas vão destravando. E aí tem uma coisa que eu queria falar sobre a parte técnica. Eu não sei pra você, mas eu escuto muito essa pergunta. E eu acho que é interessante colocar aqui. Muitas pessoas me perguntam assim, pompoarismo, qual que é a diferença, por exemplo, entre pompoarismo, entre ginástica íntima, entre exercício de Kegel e entre fisioterapia pélvica, né? E aí existe uma diferença sim, mas uma coisa que eu acho interessante falar é assim, tudo isso veio do pompoarismo, que veio do Tantra, que veio do Sarrajoli, né? Tudo isso nasceu lá. E aí, é uma coisa que traz um resultado tão positivo, tão bom, que a ciência, né, a medicina, a saúde, foi lá, bebeu nessa fonte e levou isso pro consultório médico. E hoje, o que você tem conhecido como exercício de Kegel e muito do que você vê na fisioterapia pélvica relativo a esses exercícios, né? Não os aparelhos, outras coisas não, mas assim, relativos a esses exercícios para o assoalho pélvico, eles têm essa raiz também no pompoarismo. Né? A diferença é que quando você faz isso no consultório, ali com a fisioterapeuta, você está fazendo isso de uma forma mais técnica, né? Muito mais técnica. Então, vai sair desse vibracional, vai sair de tudo isso que a gente falou. Mas tem a mesma fonte, tá? Então, é importante perceber que o resultado é positivo ao ponto disso se institucionalizar na área da saúde. Né? Sim, porque mesmo sem vibracional. Exato, porque assim, só a prática que você faz do treinamento daquela musculatura, ela já vai trazer um benefício para você, entende? Quando a gente traz um olhar
vibracional, ou quando a gente olha para a sua energia, a gente também olha para as questões que estão travando a energia naquele local, né? Ou qual é a raiz de alguma disfunção que pode estar lá, que não seja só a questão física em si, mas qual é a carga emocional, ou o que está por detrás daquilo lá, ou qual é a situação traumática, o que pode estar ali também bloqueando. Então, você, como uma terapeuta integrativa, ou você, como uma terapeuta tântrica, você tem um olhar mais abrangente para aquela pessoa que vai te procurar ali, e com não apenas técnicas, mas também um olhar ali do que pode estar por trás, trazendo aquilo lá, e você também começa a olhar também como pode trabalhar aquelas questões, né? Dentro da terapia que você está se propondo a trabalhar com aquele seu interagente ou com aquele seu cliente. Então, assim, não olhar o corpo de forma fragmentada, eu acho que é sempre essencial. É lógico que em fisioterapia ou em ginecologia, o objetivo não é esse, eles vão ter esse olhar técnico, aquela técnica específica para resolver aquela questão específica, né? Mas ali, às vezes, ainda tem uma causa a mais que está desencadeando toda aquela tua questão ou aquela sua queixa. E este olhar terapêutico faz muita diferença. Eu acredito também em um caminho que a gente nunca fecha a porta para os outros profissionais e a gente só convida a entrar, né? Para que andem junto conosco e podendo quanto mais a pessoa ser tratada da forma mais natural possível, para ela conseguir resolver isso daí de uma forma mais simples e menos traumática possível, né? Assim como já teve pessoas assim que estavam quase precisando fazer alguma cirurgia e com desencadear de aulas de pompoarismo mesmo, não necessitou mais. Então, assim, sim, tudo vai depender da aplicação daquela pessoa que está indo fazer as aulas, que está indo fazer a terapia conosco, ou o que a gente está se propondo. E dentro de um contexto terapêutico, em terapia tântrica, vai bastante gente que trabalha com tantra, ou que já fez cursos de tantra, etc e tal, nesse curso até agora. Então, assim, eu consigo aplicar, isso daí é uma pergunta que veio várias, eu acho legal a gente trazer. Eu consigo aplicar dentro da minha terapia tântrica, realizada com um determinado interagente, isso, dentro de um grupo, as técnicas que eu vou aprender neste curso formativo. Outra pergunta também que eu vou deixar é uma pergunta assim, no meu curso de formação, eu passei por algumas aulas de pompoarismo, feminino principalmente, mas não houve um aprofundamento no pompoarismo masculino, e eu fiquei perdido ou perdida de como aplicar isso daí num contexto terapêutico. Ou não aprendi um aprofundamento disso no meu curso de formação, e não sei aplicar isso no meu dia a dia, de que forma o curso de vocês pode trazer um diferencial nesse sentido. Quer começar explicando? Tá. Eu não sei, que eu não tenho muita noção do que foi apresentado para ela, né, em termos de pompoarismo masculino, mas assim, o que a gente vai trazer primeiro é como isso pode ser aplicado no contexto terapêutico, atrelando a técnica, né, e o vibracional. Então, fazendo esse resgate da integração do corpo, né, trabalhando essa energia através dessa movimentação corporal também, dessa respiração, de tudo isso. E também a gente vem com essa parte, com a demonstração da técnica, né? Porque em alguns casos, sim, a gente vai precisar que essa, de repente, é uma pessoa que já está ali apresentando uma flacidez, alguma coisa. Isso pode ser... Esse trabalho muscular talvez seja um pouco mais necessário, né? Mas eu acho que o diferencial é esse, é trazer esse trabalho integral que, ao meu ver, traz luz na forma como você pode aplicar isso terapeuticamente, né? Então, olha, é por aqui que você vai caminhar dessa forma, porque isso vai trabalhar a energia, vai movimentar a pessoa dessa maneira. Eu acho que é o principal diferencial da nossa proposta.
E assim, casos específicos, por exemplo, de disfunções sexuais, Sim, um olhar sobre técnicas de respiração, um olhar sobre o interagente e o seu próprio corpo, a consciência dele, do momento da ejaculação, no caso do homem, né? Um trabalho de aproveitamento de energia, tanto masculino quanto feminino, e por que desse aproveitamento de energia, algumas técnicas para esse aproveitamento de energia, tanto para homens quanto para mulheres, entende? E também, assim, você aplicando a massagem, qual é a manobra certa, quando continuar a X manobra, quando muda a respiração, quando faz um travamento do assoalho pélvico, que a gente vai explicar no curso, quando a gente faz um travamento dos esfíncteres anais. Então, assim, muitos trabalhos que a gente traz, tanto do taoísmo, quanto do yoga, quanto do tantra em si, quanto da Kundalini Yoga também, para a gente lhe dar uma gama de ferramentas onde você pode trabalhar o seu interagente. Mas, antes de tudo, o importante é que nem a gente falou ali, a Vanessa falou no começo da live, é de você olhar para si, se jogar nesses 2 dias para você sentir a técnica em você, e é um caminho de prática, né? Assim, tanto o pompoarismo técnico, quanto o pompoarismo, quanto a parte vibracional que a gente vai trazer, é um caminho de práticas, assim como o Tantra também é um caminho de práticas onde a sua vida passa a ser aquilo lá, isso daí é uma coisa, algo diário, algo que você leva para sua relação, algo que você trabalha dia a dia para aproveitamento dessa energia, é uma consciência da sua própria energia e de como que você pode utilizar ela de forma criativa, que ela está disponível para você. Sim. Então, principalmente, é um recado a quem está indo, de como pode utilizar essa energia, que ela já está disponível para você utilizar ela para todas as áreas da sua vida. E sim, como que você pode aplicar tudo que você vai aprender lá e mais, né? Porque, assim, eu acredito num caminho que nunca se feche naquilo que você aprendeu. Seja qualquer um que você vai passar em processo de aprendizagem, eu nunca acho que o caminho se fechou lá, né? Não. E quando a gente abre para que aquela técnica não está completa, a Vanessa Reis, eu virei mãe. Você tá ótima hoje com esse meu nome, hein? Eu adorei Vanessa Reis. A Vanessa, ela fez uma coisa fantástica nesse final de semana, que a gente não vai contar, mas a gente vai contar lá, né, Vânia? Mas você sabe que eu fiquei morrendo de vontade de postar o vídeo, contar, eu vou fazer. Eu estou me controlando. E aí a Vanessa conseguiu fazer uma coisa fantástica e foi parte de um ritual. Eu sou esbocada, mas você me trava qualquer coisa. Foi parte de um ritual muito lindo que a gente fez e não era para ser tudo isso, entende? E a gente estava fazendo assim, um apanhado do que a gente vai ter no segundo dia e não era para ser um ritual, não. Não, mas assim, mas não era. Transformou num ritual e a Vanessa... Foi a Vanessa que estava fazendo isso daí, porque eu não podia fazer, porque eu estava menstruada. Então, resolvi não fazer. Mas, assim, ela fez algo fantástico. Eu vou levar um texto sobre isso daí. Dá um spoiler. Eu mostro o vídeo para vocês lá no curso. Quem for no curso vai ver o vídeo. Mas fica tranquila que vocês também vão fazer. Vão. Agora, por exemplo, e é um caminho de práticas. E, assim, ela conseguiu fazer isso maravilhosamente bem, porque é um caminho de práticas que ela percorre há muito tempo, né? Então, assim, foi lindo de ver acontecendo, aquelas que a gente deixa para contar lá o mato de curiosidade. Mas, assim, foi muito lindo. E, assim, eu vou levar um texto onde se fala isso é completamente quase impossível. E foi maravilhoso, assim, de ver aquilo acontecer. E aí a Fabíola estava lá, ela falou assim, ai, calma que eu vou gravar a Vanessa brilhando. Aí a gente não pode tirar o papel do Paulo, né? Que também estava lá. Foi fundamental, gente. Foi fundamental. Então, assim,
A gente não vai dar mais spoiler, porque eu tenho uma boca aberta. Mas, assim, foi maravilhoso. A gente vai levar essa prática lá também para o curso. E as coisas se transformam magicamente, entende? E eu não acredito num caminho fechado onde você não pode, ou onde quase ninguém chegou, e por isso eu não vou chegar. Então, assim, eu acredito assim que a gente vai transmitir tudo que a gente sabe até aquele momento, para quem estiver lá durante esses 2 dias. E eu tenho certeza que vai ser muito rico para nós e para quem estiver ali conosco. E vai ser lindo. Agora, assim, eu espero também que quem saia de lá, saia com a criatividade mil e ainda queira resgatar mais e mais isso daí em si, porque é um caminho de descoberta dentro da própria pessoa tão lindo que a gente só pode transbordar, entende? Então, assim, eu sou muito resistente a dar aulas de pompoarismo, porque eu confesso para vocês assim que me deixa muito cansada a quantidade de... Eu tinha um grupo de mulheres, quando eu estava dando aula de pompoarismo, e as conversas delas a respeito sobre o pompoarismo me desanimavam tanto, que eu falei assim, eu vou parar de dar aula de pompoarismo. E até pouco tempo atrás, a Vanessa me chamou para um podcast, né? Que foi com a Fabi. E aí, eu falei assim, não, eu não dou mais aula de pompoarismo. E aí, ela e a Vanessa ficaram com a cara, mas, o que você tá fazendo aqui? Detalhe, eu chamei ela para falar de pompoarismo. Porque, assim, como eu era uma das pessoas que apresentava o podcast, a ideia, eu poderia conversar ali, bater uma bola, né? Mas a ideia era convidar alguém para falar sobre isso. E aí ela falou, não dou mais aula de pompoarismo. E aí elas ficaram com uma cara de interrogação, mas assim, a questão minha é que a minha cara não... A questão minha é assim, não vira eu vender algo que eu não esteja acreditando, né? E o pompoarismo vendido como eu às vezes ouço, ou como as pessoas às vezes me procuram, porque as pessoas também procuram, só com um foco do olhar para o outro, né? Não me satisfaz, entende? Então, assim, não consigo. Só que, assim, dessa vez, o pompoarismo voltou para mim muito forte, para ser antes do Tara, que o Tara vai ser agora no Carnaval, dia 18 a dia 21. Então, assim, veio muito forte que era para fazer um pompoarismo antes, um grupo de pompoarismo, e eu acho que é um trabalho que vai engrandecer muito até o nosso próximo grupo. E é uma proposta diferente. Eu estou, assim, absurdamente apaixonada por esse curso que a gente está montando. E a gente está montando com muito carinho, porque especial, eu sinto no meu coração, porque eu sinto no meu coração que a gente vai estar transmitindo alguma coisa. E as pessoas vão buscar também para uma coisa legal e, antes de tudo, passe pelo olhar para elas, né? Então, assim, acho bem válido e eu super compro a ideia. Agora, eu só consigo ir para onde eu estou realmente comprando a ideia. E aí foi a questão de que eu parei de dar aula de pompoarismo por algum tempo, por essas questões, né? Por não acreditar naquilo que as pessoas vão procurar, né? Às vezes. Sim. Sim. Eu acho que eu não sei se tá mudando ou se a gente que acaba atraindo pessoas que estão pensando diferente, né? Porque também tem esse contraponto. Mas eu acho que as pessoas estão se conscientizando. Eu acho que assim, depois da pandemia, as pessoas estão procurando mais se aprofundar em um autoconhecimento, né? As pessoas estão querendo mais olhar para si também. A maior parte também veio de uma situação que ficou meses convivendo ali com parceiro, parceira. Eclodiu várias questões também, e acho que chegou também a hora de olhar para si um pouco, né? Então, acho que isso daí também, aos poucos, vai se dissolvendo, mas em
ainda a gente veja alguns trabalhos nesse sentido, a gente veja algumas pessoas procurando também, seja o pompoarismo, seja o Tantra, como uma pílulazinha mágica capaz de dissolver todos os problemas, como uma pílula mágica, né? E assim, é um processo terapêutico, né? Passa de você primeiro olhar para si, enxergar as questões, olha, que pode vir sim, dentro de uma aula de pompoarismo, que pode olhar e vir algumas questões sim, né? Já veio pessoas para fazer aula comigo de pompoarismo que saiu, tenho certeza que tinha algum trauma referente a toque, e ela não recebe toque nenhum na aula de pompoarismo. Então, assim, o pompoarismo, ele consegue mexer com algumas questões muito profundas dentro de nós, entende? Sim. E aí, basta você jogar esse olhar e olhar com mais atenção ao que o teu corpo está falando. Porque é o seu corpo que vai estar gritando ali. Seja na aula, é o seu corpo que vai estar falando e é o que ele está passando para você, o que ele está precisando, o que ele está falando há tanto tempo, né? Seja na aula de pompoarismo, ou mais técnico, ou quando você leva pela parte vibracional, essa parte de conexão com o corpo sempre vai acontecer. Oi, Fabi! Fala que a gente já falou dela várias vezes aqui. A gente já falou de você. Contamos do ritual, a cena ficou... Quase contou o que rolou, mas a gente não contou, que é para deixar a galera curiosa. Aí o Antônio foi só um gostinho. Realmente as pessoas, depois da pandemia, estão precisando desse olhar, desse cuidado. Sim. E é assim, Van, tem mais... Deixa eu ver que horas são. Tem mais alguma coisa que você queira falar referente ao curso? Não, assim, referente ao curso, acho que o que a gente poderia falar sem dar spoiler, a gente falou. Vamos fazer um apanhado geral? Vamos fazer um apanhado geral? Fofoqueiro. Vamos. Isso que eu ia falar. Eu acho que talvez, assim, não sei se ficou ainda alguma pergunta, alguma dúvida das pessoas sobre o que é o pompoarismo e por que ele é bom, quais os benefícios, né? Embora a gente já tenha dado uma pincelada nisso. Não sei se talvez só reforçar essa ideia. Tá, então vamos fazer um apanhado do que a gente já falou. Olha, então o curso a gente vai abranger pompoarismo masculino e feminino. A gente vai trazer taoísmo, o yoga, Kundalini Yoga. Técnicas de respirações específicas, um olhar sobre as disfunções sexuais. Sim. Né? Respirações apropriadas. A gente vai passar por disfunções sexuais masculinas e femininas. Sim. Né? Vai ter a parte teórica, né? Também que a gente vai explicar o que é essa musculatura e tal, para a pessoa. Porque como a ideia é uma formação, a pessoa precisa estar consciente disso. Qual é a musculatura que ela está movimentando, né? A diferença entre a musculatura feminina e masculina. Isso a gente também vai passar no curso. Fora a parte teórica também, que vai falar sobre as origens mesmo, da onde saiu o pompoarismo. Então a gente vai trazer alguns textos tântricos, a gente vai trazer quando uma releitura disso daí, o que traz a interpretação do Hatha Yoga, ou algumas vertentes do Yoga, para a gente saber da onde surgiu esses exercícios, né? Aí vocês vão entender, quando a gente fizer esse resgate, vocês vão entender um pouco de onde surgiu esses exercícios que a gente aplica em fisioterapia pélvica, ginástica pélvica, no pompoarismo, da onde surgiu toda essa história, e que foi só... Aí também vai ficar fácil de perceber que foi uma fraçãozinha que pegou para aplicar naquela situação específica para ter aquele benefício e tal. E aí a gente vai trazer uma proposta que essa é a proposta tendo uma visão mais ampla e que tem um benefício tal, com essa visão mais ampla. E aí a gente vai mostrar esse caminho de prática para você se deleitar, né? Agora, você quer se aprofundar um pouco sobre o pompoarismo que a gente falou sobre? Eu não sei se o pessoal que tá na live tem alguma dúvida, né?
O que eu vou falar um pouco do que eu recebo de dúvidas para a pessoa que chega, pá, que é pompoarismo, não sabe o que é. Então, uma coisa bem básica, que talvez as pessoas que estejam na live já saibam, mas assim, também se não souber, vou explicar aqui, se tiver alguma dúvida, coloca. Gente, o pompoarismo, o que ele é? Ele vem lá, né, dessa raiz que a gente está falando até agora, e a gente vai trazer isso no curso. Mas o pompoarismo que a gente vê hoje, que as pessoas comentam, que é o que se ensina, que é o que se costuma aprender nos cursos, ele é uma técnica aplicada para a musculatura do assoalho pélvico, né? Que é aquela musculatura circunvaginal, aquela musculatura ali, no caso de quem tem, dos homens ali, né, na base ali do pênis, do saco escrotal. E a gente vai trabalhar essa musculatura e desenvolver ela. O que o pompoarismo traz como benefício quanto técnica? Ele vai trazer uma consciência dessa musculatura, porque parece impressionante falar isso, quando eu falo assim, vai trazer consciência. Aí a pessoa fala, mas eu tenho consciência, eu vou no banheiro todo dia, né? Eu faço as minhas necessidades, mas não tem, gente. É muito engraçado como eu escuto esse feedback de algumas alunas falando assim, nossa, eu achava que eu conhecia, mas eu descobri que eu não conhecia. Teve até uma aluna que brincou uma vez que ela falou que ela tinha uma pepeca múmia. E aí ela passou a ter uma pepeca, uma super pepeca, porque ela falou, eu não conseguia movimentar, eu não sabia que ela existia, eu não tinha consciência sobre essa musculatura. Então a gente vai desenvolver a consciência sobre essa musculatura, vai ganhar força, resistência, né, agilidade, que vai trazer todos esses benefícios da melhora da sexualidade, da melhora da saúde íntima, prevenção de alguns problemas, algumas doenças. No caso dos homens, até ajuda na prevenção do câncer de próstata. A gente vai ter esse benefício, né? Então, tônus, resistência, força, agilidade, consciência. E ainda tem a questão terapêutica. Mesmo quando você está só na técnica, já existe uma questão terapêutica, né? De melhorar a autoestima, de melhorar o seu protagonismo sobre a sua sexualidade. Mas quando a gente leva para esse pompoarismo integral, para o Sahajoli, para o pompoarismo tântrico, isso amplia, assim, reverbera demais. Ele vai ajudar na solução das disfunções sexuais, né, no tratamento das disfunções sexuais, tanto para homens quanto para mulheres. Vai ajudar em problemas ginecológicos, como candidíase de repetição, infecção urinária de repetição, né? No caso dos homens, também com questão de impotência, né? Não impotência, às vezes a pessoa ela não tem, ela até consegue ter ereção, mas é aquela ereção que não é satisfatória. Ou é uma ereção que vai rápido, vem rápido, vai rápido, ela não consegue manter. E aí vai ter uma melhora disso, vai ter uma melhora do controle ejaculatório, né? Para as mulheres, a gente observa uma melhora na lubrificação, um equilíbrio, eu diria, né? Porque tem mulheres que às vezes tem uma lubrificação em excesso, porque ali tem muito, tá meio descompensado ali o negócio, e aí a gente percebe que tende ao equilíbrio. O corpo tende ao equilíbrio quando ele está funcionando bem, né? Então ela tende a lubrificar de uma forma equilibrada, uma melhora da sensibilidade, da qualidade e da intensidade do orgasmo. Eu acho que é isso, dando uma pincelada, assim, dentro da parte mais técnica. A melhora da parte hormonal como um todo, ela é muito visível rapidamente em homens e mulheres, né? Sim. Da parte da libido também, eu vejo muitos relatos da parte do desejo, etc e tal, que, assim, também tem um retorno rápido também, com a prática do pompoarismo. Então, assim, benefícios a gente tem vários. Vários, Eu acho, assim, que todo mundo está super convidado, tenho certeza que vai ser um curso belíssimo. Eu amo você também. Eu, Antônio, vou bloquear uma gratidão. Amo você também, gratidão. Vamos, mais algum recado? O curso vai ser dia 21 e 22, dia 21 das 9 horas até as 21, 22 horas, e dia 22 das 9 horas até as 20 horas, né? Lá no Espaço Clarion, gente. Fica pertinho do
metrô Vila Mariana. A gente está preparando o curso para vocês. Quem não fez a inscrição, chama, faz a sua inscrição. Esse grupo, a gente está fazendo só de mulheres. A gente está fazendo só de mulheres esse grupo, mas a gente já teve pedido também para um grupo masculino, e a gente vai fazer um grupo misto mais para frente. Mas provavelmente lá para março, por aí, porque fevereiro vai ser o Tara. Então, provavelmente lá para março a gente faça um grupo misto, que aí vai ser para homens e mulheres. Se você não for de São Paulo, sim, presencial é sempre a melhor opção. Tem várias pessoas que vêm fora de São Paulo também. Então, assim, chama a gente. A gente vai vir de longe, né? Tem gente que vai vir de longe, Mato Grosso. E também tem gente que vai acompanhar a gente pelo online, né? A gente vai transmitir online também para os inscritos, para as inscritas do curso. Então, assim, é lógico que presencial, a gente sempre prefere ter você pertinho da gente para fazer as práticas junto. É sempre mais gostoso ainda. Mas a gente também vai abrir, sim, um online. Então, quem quiser também, chama a gente, que a gente explica direitinho para vocês. Dia 18 a dia 21 de fevereiro, lá em Jundiaí, vai ter o Tantra de Tara. Ó, a gente está preparando muitas novidades para esse grupo, que a gente vai levar muita coisa nova. A gente repaginou inteiro o Tantra de Tara. O Tantra de Tara, ele nunca foi igual, né? Mas ele vai ser bem diferente. Isso que eu ia falar, né? Nunca. E a gente aguarda todos vocês. Mais algum recadinho, Vande? Alguma coisa? Não, acho que é só isso. Então, continue acompanhando. Em breve teremos outras turmas, se você não puder estar nessa turma. Em breve teremos outras, né? Então. Vanessa Reis está atendendo lá em Santos, né, Van? Com terapia tântrica. Isso. Estou atendendo com a terapia tântrica aqui em Santos. Em São Paulo, às vezes, depende quando. Às vezes eu consigo, quando eu estou indo para São Paulo. Rola um atendimento em São Paulo também. Então, se você é de São Paulo e quer o atendimento, entre em contato que dá para agendar. E o pompoarismo também, né? E online também. O pompoarismo também atendo online. Dá pra... Se você não é daqui, dá para fazer. Gente, Vanessa atende com pompoarismo online. Eu não estou fazendo mais aulas individuais de pompoarismo. Eu atendo. Então tá bom. Gente, gratidão para todo mundo que passou. Tenho certeza que o curso vai ser muito especial e transcendental. Gratidão, Antônia. Gente, gratidão para todo mundo que passou aí na live. A live vai ficar... Posso falar uma coisinha antes de finalizar, que tem a ver com o que você estava falando da questão do ritual. Ele falou que o curso vai ser especial e transcendental, e na verdade já está sendo não sei se transcendental, acho que é essa palavra, pra gente. E é uma coisa que eu acho legal falar, é que assim, como eu falei, né, antes, vai fazer 10 anos, esse ano, que eu dou aula de pompoarismo, e eu nunca deixo de me surpreender com a capacidade que tem esse trabalho. E ainda assim, depois de 10 anos dando aula, eu ainda consigo expandir e descobrir coisas novas, assim. Eu tô quase chorando aqui. Que foi o que rolou nesse final de semana. E foi muito legal, assim. É só expansão, entende? Então, é isso. Foi muito lindo mesmo. Sou suspeita para falar, porque começou despretensiosamente. Sim. Ela quer realmente deixar todo mundo curioso. Todo mundo curioso. Mas foi despretensioso, que a gente só ia fazer os exercícios lá para a gente, né, fechar um grupo de práticas. Mas começou totalmente despretensioso e foi muito lindo também. Eu vou levar um texto a respeito disso, viu? Por isso que eu tô falando Vanessa Reis como uma obrigação. A Fabiola entregando a gente começou como uma obrigação. Foi quase isso. Não, vamos fazer, né? A gente precisa treinar para explicar para os meninos. E virou uma coisa, assim, maravilhosa. Sério. Virou um processo transcendental, com certeza. Foi lindo.
Inclusive, tirei até um texto para levar lá, que aí a gente vai ler junto com as meninas, viu? Boa. Gente, beijo. Vou deixar a live gravada aí, ó. Tá lá no meu canal também, do Sandra Nack, no YouTube. Se inscreva lá, ativa a notificação. Beijo, gratidão para todo mundo que participou. Beijo. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.